Olá, boa noite a todos, todas e todes. Gostaria só que vocês me informassem nos comentários se vocês já estão me escutando, se está tudo bem, para a gente dar início aqui a esse grande encontro. Estou muito entusiasmado, estou muito emocionado. Então, obrigado, Alice, pela presença e por ter escrito aí que está chegando super bem. Então, gente, boa noite mais uma vez. Estamos iniciando aqui o Após Explorações, na sua edição 116, né, um projeto de pesquisa e extensão do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UNB. E hoje eu tenho uma honra e a alegria de trazer para aqui para a gente, para vocês que estão presentes para assistir, e as pessoas também que vão assistir posteriormente, né, no YouTube, uma querida, uma grande pesquisadora, professora. Ela se chama Adina Cândido de Paula, é professora de filosofia afro-brasileira e africana, docente do bacharelado em Ciências Humanas, Políticas Públicas e do programa de pós-graduação, mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. É coordenadora do NUPED, Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão sobre Diáspora Africana. Além disso, quero dizer que ela é uma grande amiga. Eu não sei se ela lembra, mas a gente está completando 20 anos de amizade, porque a gente se conheceu em 2003, e eu estou muito feliz de estar com a Adina aqui, e vou trazê-la para vocês, né, porque eu quis fazer essa grande entrada dela. Adina, boa noite, muito Boa obrigado. noite, querido. Boa noite, boa noite. Você acha que eu esqueci isso? Claro que não. 20 anos, nós estamos bem, hein, irmão? Então, eu te agradeço a presença e a palavra agora é com você. Oh, obrigada, Érico. Eu vou começar fazendo isso, assim, agradecendo imensamente, assim, que é uma dupla oportunidade, né? Eu comecei a minha carreira sendo professora substituta, o vulgarmente conhecido professora prostituta, da UNB. Então, eu dei aula aí no curso de letras durante 2 anos e 3 meses, mais ou menos. E, então, é uma oportunidade de voltar para letras, voltar para a UNB, mesmo que não seja pela letras, seja pela artes cênicas, que é um prazer. E mais ainda, assim, reencontrar você nessa circunstância, reencontrar você nessa trajetória, não é? Nós fizemos essa formação toda ocidental e tudo mais, e hoje estamos num processo, né? Já há alguns anos, todos dois, num processo de desmonte, reconstrução e de reconciliação com a nossa ancestralidade, né? Então, para mim, é uma honra estar aqui, amigo. Além de ser um prazer, um prazer pessoal, assim, também é uma honra essa oportunidade. Obrigada. Posso começar, então? Pode sim. Bota aí para mim, fazer um favor, esses slides. Tá bom. Bom, boa noite a todos, todas, todes, né? A bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Agradecendo a oportunidade, né, de poder dialogar com vocês. Eu gostaria que fosse na forma de um diálogo, mas como tem uma apresentação inicial, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma apresentação geral, num escopo, sobretudo pensando a noção da política pública, porque as pessoas entendem política pública como se fosse uma benesse do Estado, e não é, né? Em alguns estados, você não, né, dependendo do governo, você não consegue nem pautar a discussão, quiçá fazer sair, a partir de todos os trâmites burocráticos, uma política pública, não é?
Então, eu vou falar um pouco do escopo dessa legislação para a gente fazer uma reflexão aí sobre o que foi necessário, anos de luta, anos de vivência dos nossos ancestrais, né, da intelectualidade negra brasileira, dos ativistas, né, dos líderes de coletivos, né, e toda essa história, para se chegar a pautar a 10.639. Eu já inicio falando o seguinte, né? As pessoas frequentemente me perguntam, e aí, como é que eu faço uma educação antirracista? E apesar dessa lei estar aí, né, completando 20 anos, né, a gente vê pouco da eficiência dessa legislação, exatamente porque no próprio escopo da legislação não há nenhum tipo de punição para não execução da obrigatoriedade que a lei coloca, não é? Então, a gente pode ampliar isso nessa discussão depois, né, com os comentários, mas eu gostaria de introduzir com isso, né? A Lei 10.639, ela é de 2003, mas ela é uma conquista, e é isso que eu vou apresentar para vocês, que vem de longa data. A gente pode marcar aí efetivamente uma discussão do movimento negro pautado no campo da educação a partir de 78, mas já em 1920, com a Frente Negra Brasileira, você já tinha uma reflexão de que uma possibilidade de combate ao racismo estrutural seria através da educação formal, mas também informal. Então, a legislação, o que ela faz? Ela tenta incidir sobre a educação formal, ou seja, toda a rede educacional nacional, pública e privada, não é? Então, eu vou contar essa história toda e o que ela diz, né? O que a legislação diz? O conteúdo programático que se refere, o caput desse artigo, incluirá o estudo da história da África, ou seja, do continente africano, dos africanos, dos diferentes países do continente africano. Então, isso é um item. Segundo, a luta dos negros no Brasil desde 1530, não é? Que é a chegada do primeiro navio, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política, faltou ciência, que deveria estar aí, pertinentes à história deste país, não é? Então, desde os primórdios e tal. Mas ela não começa com a história dos afrodescendentes, ela começa com a história do continente africano. Então, é dali que a gente tem que começar, não é? E aí a gente tem uma inclusão, que é uma inclusão que eu considero que foi mal pensada, porque ela deveria ter uma lei específica sobre ela, que é a inclusão da cultura indígena. Ou seja, da cultura indígena antes da invasão dos portugueses nessa terra pindorama, não é? Então, é todo esse escopo dessa história ancestral, que é a entrada da cultura indígena, ou seja, da luta dos indígenas, da resistência, das línguas, da ciência, né, das organizações sociais e políticas indígenas. Então, ela teria que ter, só para vocês perceberem, né, já estou começando a fazer provocação aí, ela teria que ter lei própria ou que a gente tivesse uma mudança na Lei de Diretrizes e Básicas, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, informando que a educação tem que ter uma parte que é ocidental, uma parte que é negro, africana e afro-brasileira, e uma parte que é indígena, não é? Mas o que a gente vê? São entradas marginais, elas são entradas que elas modificam a LDB, mas a LDB continua funcionando como se a cultura e a educação branca ocidental não tivesse identidade, né? Ela é a universal dentro do escopo da lei, e aí você tem, na particularidade,
duas culturas, ciências, modos de vida que estão entrando em paralelo, quando, na verdade, ela deveria ter uma educação que compreende essas três culturas. Culturas ocidental descendente, né? Eu vou explicar isso. Uma cultura afro-africana e afro-brasileira e uma cultura indígena, não é? Então, quem tem que falar sobre a Lei 11.645 de 2008 é um intelectual indígena, e tem vários intelectuais indígenas que poderiam ser convidados para fazer essa discussão, né? Nesse momento, para falar da educação antirracista, e os dois casos, né, deveriam ser uma educação antirracista, eu vou me focar naquilo que é a minha cultura, aquilo que é a minha ancestralidade, né? Então, eu foco na cultura africana e afro-brasileira. E é assim que eu começo, né? Deixa eu passar assim. Bom, eu começo com essa provocação aqui, ó, segunda já, né? Natureza e cultura. No escopo da educação ocidental, educação formal ocidental, em todos os níveis, se entende que a cultura é uma coisa e a natureza é outra coisa, sendo que há um peso, né? O tipo de visão, de paradigma, de visão de mundo ocidental entende que a cultura é superior à natureza, né? Na perspectiva africana e afro-brasileira, não existe essa separação entre natureza e cultura se ela tiver que ser assimétrica, ela é inferior à natureza e não superior a ela. Por quê? Porque a cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. E o ser humano é o quê? É uma extensão da natureza. O ser humano é filho, é uma espécie da natureza, não é? Então, exatamente essa perspectiva que coloca a cultura acima, né? Penso, logo existo, foco na razão, foco na nossa potencialidade, né? De construção de ciências, de políticas, de sociedades estratificadas e tudo mais, fez, né? A gente pode fazer essa leitura agora, imediatamente, né? Fez com que a gente chegasse nessa era, né, antropocênica, né? Essa dominação humana que está provocando exatamente o fim da sua própria espécie, porque ela vai contra a sua mãe, contra a natureza, contra o orbe terrestre, né? Esse tipo de pensamento que coloca a cultura acima da natureza é o que autoriza, por exemplo, desmatamentos, aumento da temperatura do orbe terrestre e toda série de problemas climáticos, da crise climática, provocada notadamente pelos ocidentais, e que vamos viver todos indistintamente os efeitos dela, né? Então, daí é um escopo enorme para uma outra coisa que eu também dou aula sobre meio ambiente, né? Cultura e meio ambiente. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar de cultura. E se cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, então eu tenho que falar da cultura africana e afro-brasileira desde o início da sua produção cultural, não é? Então, vamos ampliar para compreender que economia é cultura, religião é cultura, política é cultura, educação é cultura, não é? Ciência é cultura, porque tudo isso é produção humana, não é? Então, esse escopo da legislação, que ela ainda tem uma outra pegadinha que ela diz em todo o currículo, né? Mas especialmente, né, com ênfase ali na educação artística, história e tal. Então, ou seja, ela amplia a noção do que é mesmo o foco da legislação, e depois ela bota uma vírgula e um adendozinho que diminui e foca em práticas culturais, né? Então, já é um equívoco na própria redação da legislação. Mas vou dizer para vocês, entre aquilo que o movimento negro
vem se organizando e demandando aí desde o 1889 como um movimento organizado, não é, até os dias atuais, uma coisa é o que se pensa, o que se elabora, e outra o que no jogo político, no jogo das instituições, né, públicas e privadas, como é que as legislações saem prontas, não é? Então, o pensamento sempre foi o escopo da produção humana africana e afro-brasileira, né? E aí, quando você coloca esse adendo, você dá aquela beirada, né? Aquela possibilidade para o racismo institucional continuar funcionando, porque notadamente dominando tanto a direção das escolas quanto o próprio ensino, majoritariamente nas instituições públicas e privadas, mais ainda nas privadas, você tem professores, diretores, né, orientadores pedagógicos não negros. Não sendo negros, então essa vírgula, especialmente na educação artística, história, nananã, dá o gatilho para a pessoa que não quer fazer o tipo de educação antirracista que a lei prevê, trabalhar só no âmbito da prática cultural e não efetivamente da cultura. Mas eu vou apresentar para vocês exatamente o que a legislação propunha desde o movimento negro, e não especificamente da forma como ela saiu redigida, tá? E nem a forma como ela incluiu a cultura indígena, inclusive muito ruim aqui, ó, se vocês olharem o texto, ela fala aqui ó, no artigo 1º da 11.645, ela diz assim, né? O estudo da história da África dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional. Bom, você não precisa nem muito longe, você conversar com um indígena e ele vai te dizer qual a perspectiva racista, né, no uso do termo índio, que é uma denominação atribuída pelo colonizador e não pelo próprio sujeito social indígena, né? Então, o âmbito do indígena é toda a cultura, toda a produção, né, religiosa, de cosmovisão, de organização social, de economia, de política, todo esse âmbito é que seria abordado dentro da legislação da 11.645, né? Então, eu começo assim. A origem da história da cultura africana começa com a origem da espécie humana, né, gente? Porque se você lembra no processo do ensino, né, da Pangeia, daqueles, né, ou aquele supercontinente, né, que estão todos eles encaixados e tal, e o processo de expansão que continua, né, que a gente ainda já está sinalizando para novas configurações e aproximações de continentes. Você teve, ao longo aí de milhões de anos, essa mudança, essa configuração. Por que a gente tem que começar com isso? Porque para entender a migração da população, da população dos hominídeos, sobretudo do Homo sapiens sapiens, que vai dar origem a essa espécie, né, considerada a espécie que deu origem ao homem moderno, não é? Se você pensar nele, você tem que entender esse processo de migrações com interconexões entre os continentes que não existem mais. Então, se eu olho hoje, se eu vou falar dessa cultura a partir de hoje, eu não consigo recuperar todo esse processo da origem da espécie humana e também do povoamento dos demais continentes a partir do berço meridional, né, a partir do continente africano. Então, é assim que a gente começa. Começa pela Pangeia, explicando aí essa deriva dos continentes, né? E aí, depois disso, quando você consegue fazer essa perspectiva, né, que é também geográfica, geológica, arqueológica, paleontológica e tudo mais, você também introduz aí a origem da espécie
da natureza, né? Desse bem maior que vem da natureza, que é a nossa própria existência, né? Ela está totalmente atrelada à condição da natureza e o funcionamento dela, que permitiu o surgimento neste continente da espécie humana. E por que a designação Homo sapiens sapiens? Isso é uma coisa extremamente importante, aparece direto no texto do Cheikh Anta Diop, né, senegalês, que eu recomendo a leitura dos textos do Cheikh Anta Diop. Ele recupera a noção do Homo sapiens sapiens como aquele que aprende por memória, não é? Então, não é só aquele que sabe, mas é aquele que acumula saber. E a acumulação do saber é que permitiu ao ser humano, à espécie humana, criar culturas, não é? Então, culturas orais, depois culturas escritas, não é? Então, esse acúmulo da cultura é que permite a gente ter uma visão da trajetória da espécie humana, né? Então, recuperando aqui os estudos, né, dos paleontólogos, né, você tem lá toda a origem. Agora há pouco tempo foi descoberto mais resquícios, né, da existência de ocupações dentro do continente africano, mais antigos ainda do que os hominídeos já datados, já estudados pela paleontologia, né? Então você tem lá, por exemplo, o ardipé. Nossa, eu sou cega, eu tenho que abrir o meu, gente, porque senão não vou enxergar nada. Aqui. O Ardipithecus ramidus, né, encontrado na Etiópia, Australopithecus afarensis, encontrado na Etiópia, Australopithecus africanos, descoberto na África do Sul, Australopithecus robustus, né, encontrado na África do Sul, o Homo habilis, né, a primeira espécie do que vai dar aí a evolução para o Homo sapiens sapiens, encontrado na Tanzânia, o Homo erectus, né, encontrado também no continente africano, e o Homo sapiens sapiens, que surge cerca de 120 mil anos também no continente africano. Então, você tem ali essa origem da espécie humana que vai passar pelo processo das migrações, né? Então, aí as migrações e as datações das migrações. Então, você tem aí a origem da espécie humana há 150 mil anos atrás, não é? E aqui as rotas das migrações, né? E aí, por isso que é importante compreender o processo da deriva dos continentes, para perceber essas conexões entre os continentes que hoje a gente não consegue mais observar, não é? Então, daí, começando aí desse processo, eu não coloquei aqui, mas eu sugiro também a leitura da obra Unidade Cultural da África Negra. Toda a África é negra, tá? Mas é uma provocação do Cheikh Anta Diop, sobre a origem do matriarcado e do patriarcado em todos os berços civilizacionais, né? Então, como é que é o berço nórdico aqui, né? Que só vai ser povoado lá para 40 mil anos atrás, né? E a Ásia, a Arábia, a Oceania, né? Como é que esse processo se deu da articulação entre essas culturas? E no livro do Cheikh Anta Diop fica claro, por exemplo, que no processo de passagem dali, né? Que não é uma coisa linear, estanque, como é apresentado dentro da cronologia ocidental, de passagem do paleolítico para o neolítico, né? Então, fica extremamente claro com a percepção, inclusive por produções feitas por historiadores, arqueólogos, paleontólogos ocidentais, né? Que esses dois modelos, né, que são modelos de organização social, são modelos econômicos e tudo mais, do patriarcado e do matriarcado, ele existia, ele confluía no mesmo período, né? Então, você tem sociedades matriarcais, você tem sociedades semi-matriarcais, você tem sociedades patriarcais e tudo. E uma coisa que fica também muito clara nesse período, que também é um tema para o ensino da educação antirracista, é como é que
diferente do Vale do Indo, diferente do berço meridional do continente africano, diferente da Fenícia, da Arábia, né, da Ásia aqui do lado, o modelo de cultura, o modelo de interconexão cultural vinda do berço nórdico, né? Então, dessa ocupação pelos hominídeos e o desenvolvimento da cultura, a mudança da pigmentação da pele, adaptada para aquele clima, afinalamento do nariz, mudança da textura do cabelo, né? Essas mudanças fisiológicas promovidas ao longo de anos, né, para a adaptação climática daquele território, e no processo da interconexão com essas culturas, o berço nórdico tinha, o que é hoje o Ocidente, tinha o costume, o modus operandi de, ao se relacionar com as outras culturas, tirar aquilo que interessava e apagar, né? Apagar, silenciar, destruir aquela cultura, aqueles elementos da cultura que ameaçavam o domínio patriarcal. Então, nós estamos falando de patriarcado desde a pré-história, não é? E isso faz parte aí da cultura afro-brasileira, né? Da cultura africana e afrodescendente. Para além desse processo da pré-história, a gente tem aquele que ficou configurado também nos trabalhos do Cheikh Anta Diop, né, como um berço de uma civilização, mas não só ele, a gente foca muito nele, porque ele parte, né, ele faz parte daquela região que foi denominada pelos próprios ocidentais como África Ocidental, o que é um total equívoco, não é? Em vários argumentos deles, eles dizem que o Egito só conseguiu fazer esse desenvolvimento porque tinha contato com a cultura ocidental. Bom, nós estamos falando de cultura grega de 430, 450, no máximo antes de Cristo. E a cultura do Vale, né, do Nilo, nós estamos falando de cultura numa datação de 5.000 anos antes de Cristo. Ou seja, é um argumento completamente mentiroso e descarado, né? Então, se a gente passa pela pré-história, a gente vê da deriva dos continentes, a gente passa pela pré-história, ali mesmo você já tem um monte de modelos de organizações sociais, seja o matriarcado, seja o patriarcado, seja a estrutura de poder matrilinear, né, a sucessão da liderança desses grupos, né, dos grupos étnicos. Então, você tem um monte de elementos para poder, e muita bibliografia para falar sobre isso, né? E aí, depois, se a gente parar ali no Vale do Nilo, né, para pensar esse período das dinastias, você tem dinastia que durou, sei lá, a 25ª dinastia, por exemplo, durou 275 anos, não é? Então, assim, é uma extensão de produção, de escrita, da filosofia. Filosofia não nasce na Grécia coisíssima nenhuma, nasce no Egito, não é? Então, como filosofia, com essa noção seba, né? Então, seba, saber, escrito inscrita no túmulo de Antef I, não é? Então, ali mesmo essa noção, você tem uma produção religiosa, uma cosmovisão, não é? Uma estrutura de valorização das forças da natureza, não é? Então, essa mesma estrutura que tanto está lá na cosmogonia egípcia, ela se repete na cosmogonia grega, ela se repete na cosmogonia romana, ela se repete na cosmogonia iorubá, né? Inclusive na cosmogonia indígena, né? Do que eu dou em sala de aula. Você imagina a riqueza, e todas elas focadas no valor da natureza, nas potências da natureza enquanto divindades. Aí você vem com um outro tipo de cosmovisão, que é a cosmovisão que coloca o foco numa divindade, uma divindade superior, elevada moralmente aos seres humanos, e uma superioridade, né, moral que julga os seres humanos caídos, né? Então, assim, é uma construção cultural totalmente diferente desses modelos de cosmovisão que colocam o foco da divindade nessas forças da natureza e entende a importância delas, dos astros, das estrelas, dos planetas, do vegetal, do mineral, na própria vida do ser humano. Ou seja, o ser humano deveria coexistir em natureza, enquanto filho dela,
e não dominá-la e decidir se eu protejo ou não protejo alguma coisa, né? Então, aí você passaria pelo Vale do Nilo e você tem aí o Antigo Império, Médio Império, Novo Império. Eu não vou falar de cada um deles, não, mas só para vocês terem uma ideia, a cada momento desse império, por exemplo, o Antigo Império, quando ele começa a ser como ele vira uma sociedade que vai ficando extremamente estratificada, com a pirâmide pontuda, assim, né? Um pequeno grupo, né? Uma oligarquia, né? Definindo as vidas dos demais, vem a crise. Então, tem a crise. Então, toda vez da passagem do Antigo Império para o Médio Império é um período de dominação, né? Aqui era o período de dominação dos Ixos na primeira. Então, você até chegar à última aqui, em que você tem uma dominação dos assírios, dos persas, dos gregos, depois dos romanos e tudo mais. Então, você tem esse momento de crise social, quando a pirâmide social, da estratificação social, começa a ficar, igual é aqui no Brasil, que não é um sistema de classe social, é um sistema de casta, né? Ela vai ficando cada vez mais assim, né? A pirâmide social, né? A base expandida e a ponta cada vez menor, né? Dos milionários e bilionários. Ou seja, se a gente aprendesse com a história efetiva, e não a história mentirosa contada e recortada, né? Mas a história real aí das civilizações, persa, indo, né? do Vale do Indo, milenares, asiáticas, não é? Os reinos que eu vou apresentar agora na sequência e tudo mais, nós teríamos uma visão realmente clara de organizações sociais extremamente estratificadas, né? Que dão errado. Dão errado. Então, já seria uma lição. Mas como a gente só lê uma história, né? Uma versão da história, a gente não dá conta desses detalhes, né? E trata isso como se fosse uma coisa natural. Então, o Egito, por exemplo, é considerado o berço da cultura ocidental. Quando eu estou falando de Ocidente, eu estou falando, vou apresentar o mapa daqui a pouco, mas eu estou falando de Estados Unidos, Canadá, Japão, União Europeia, né? A Oceania lá embaixo, que vai dar a Austrália, e isso, para eles mesmos, isso é o Ocidente, né? Então, para nenhum ocidental, ele considera que o Brasil faz parte do Ocidente, né? Os estrábicos brasileiros ocidentalizados é que acham que fazem parte do Ocidente, mas não fazem, né? Então, tanto Aristóteles, Sócrates, começando na ordem, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, Hesíodo, Heródoto, né? E vários outros historiadores, filósofos, né, políticos gregos afirmam abertamente que fizeram seus estudos e fizeram a sua formação no Egito. Então, é a partir do Egito e a partir de todo o trâmite que eles faziam, né? Seja com a Arábia, com a Ásia, não é? Seja com o leste mesmo europeu, que tinha uma outra configuração, seja com o continente meridional, né? Que é o considerado berço meridional, que é o próprio continente africano, eles tinham uma intersecção com tudo isso. E é isso que vai dar a configuração do que é Grécia e depois Roma, não é? Então, é uma civilização relativamente jovem em relação às culturas ancestrais dos quais beberam e se formaram, né? Então, a gente pode começar com o Egito, né? Então, a apresentação das dinastias, da cosmovisão, filosofia, política, ciência, sistema de irrigação, tem um desdobramento de várias coisas vários temas culturais sobre os quais você pode trabalhar aí, né? Depois você tem aqui, vou tentar passar um pouco mais rápido, você tem o reino da Núbia, desculpa, desconfigurou um pouco, né? Mas o reino de Cush, por exemplo, a cultura cuxita, que é fundante, ela chega a um período quando o reino da Núbia, né, Cush, domina o Egito, ela chega a ser um reinado que vai desde o Vale do Nilo, assim, bem lá na bacia, né, do início do Nilo, até a Sexta Catarata, vai até Meroé, né? Então, as diferentes capitais, períodos históricos, guerras internas, tentativa do Egito de retomar poder, invasão de outras culturas,
persa, os Ixos, né? Então, como é que essas configurações, né? Então, lideranças, reinados, organização política, econômica, social, militar, né? Veja os desdobramentos que a própria cultura do reino da Núbia, né? E do período, né? Dominou por quase 100 anos. Dominou por 89 anos. A dinastia Núbia dominou o Egito, né? E mesmo quando saiu de lá, continuou, né? Quando os assírios dominaram o Egito e o reino foi diminuindo, ele vem para a parte norte e ainda continua, ele avança aqui embaixo, né? Então, e ao lado dele está o reino de Aksum, que eu vou falar daqui a pouco, né? Aí, o reino de Aksum, vocês observarem aqui, eu não consigo passar não sei se vocês veem o cursor, né? Mas aqui onde está esse riscadinho assim, ó, é toda a extensão do auge do reino de Aksum ou Ashum, algumas pessoas falam Ashum, né? Dessa cultura. Vocês observam, ela vai até para a Península Arábica, né? Então, a região do Iêmen, por exemplo, que as pessoas quase não falam, né? A região do Iêmen, que está num conflito, né? Um conflito civil na região e tudo mais, e uma total imposição dos ocidentais naquela área, naquela região, era uma extensão do reino da Núbia. Então, você vê dois continentes, duas culturas, né, se misturando ali e tal, e mantendo várias características, inclusive do matriarcado, né? Então, uma sequência de invasões, ela vai diminuindo até ficar mais focada aqui em Adulis, né? Você tem o Império Zulu, que é hoje, eu estou falando de todas as regiões, poderia falar de todos os reinos, mas vamos pensar que o continente africano é costa de fora a fora. As navegações não começaram com as grandes navegações, isso é outra mentira, né? Já existia navegações, já existia trocas comerciais, né? Isso muito antes de Grécia mesmo ser constituída enquanto tal, né? Enquanto Grécia, né? Eram grupos nômades, né? Tribos e tudo mais, e você tinha comércio de fora a fora na costa do continente africano, isso já aprovado aí por pesquisas arqueológicas e paleontológicas, né? Então, eu estou falando aqui da ponta lá do continente, né? Da ponta lá, o Império do Zulu, que hoje é a África do Sul. O Reino de Punt, né? Que é uma parte da Somália e uma parte da Etiópia, né? Mais para o lado da Somália do que para a Etiópia, porque e o Império de Punt, gente, o Reino de Punt, para vocês terem uma ideia, ele tem extensões até o Vale do Indo. Entendeu? Então, a extensão da cultura Punt, né, africana, Punt, ela invade toda a região da Arábia ali, entendeu? Chegando ao Vale do Indo. Imagina a confluência dessas culturas nesse período, né? Então, o Reino de Punt, importantíssimo, o Império de Songhai, né, que é hoje o país do Mali, né, com essa figura importantíssima, o homem mais rico do mundo, né, todo mundo adora falar disso. O Reino Assante, né, que é hoje a República de Gana. A Gana já está do lado de cá, né? Então, eu vim falando daqui, né? Núbia, Aksum, lá embaixo, o Songhai, o Império de Songhai. Agora nós estamos do lado de cá da costa, né? Com o Império de Gana, o povo Achante. Você tem o Zimbábue, que também volta para cá, mais para baixo da Etiópia, não é? Tá vendo? É a costa. Da costa e entrando para dentro do continente, né? Um grande reino de econômico, um centro econômico importantíssimo, o reino do Zimbábue. Você encontra os paleontólogos, os arqueólogos encontraram moedas de outras culturas, né? Nos trabalhos de arqueologia, ali no território onde foi o reino do Zimbábue. Ou seja, o que mostra claramente que essas interconexões comerciais e de cultura, elas já existiam, elas estavam lá nesse período, né? Então, agora voltando continuando o percurso da cultura, né? Do âmbito da cultura, desde a origem da espécie humana, as grandes civilizações africanas, os reinos e tudo mais, isso é uma outra cronologia, não é? Então, as pessoas falam assim, filosofia clássica, o período clássico. E quando a pessoa fala isso no senso comum, ela está dizendo Grécia.
Não, o período clássico africano não é o mesmo do período clássico, sem contar que a Grécia são, né, séculos posteriores, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, foco na datação, né? Na forma de organização do período também é importante. Aí eu trago isso aqui, por exemplo, que eu acho que é importante, que dá um escopo para várias disciplinas para trabalhar, não é? Que é a divisão original, né? Original, eu quero dizer, original não, antes do processo da dominação, da Conferência de Berlim, né? Em que você tinha, olha, a multiplicidade de línguas. Esse é o primeiro mapa do continente, né? Então você imagina que cada divisão micro dessa, você tem a instituição de uma cultura, de uma perspectiva de organização social, de uma organização do próprio grupo, na relação com outros grupos, línguas, não é? Então, uma infinidade cultural que é o continente africano, né? Aí você tem lá no período da Conferência de Berlim, em 1885, no inverno, né, de 1885, quando a Alemanha chama essas grandes potências, que para mim de grande não tem nada isso, porque pilhagem não pode ser considerado como heroísmo, não é? Então, esses caras decidem dividir o que eles chamam de um bolo magnífico, assim que eles falam, bolo magnífico. O que era o bolo magnífico? O continente africano. Então, nesse período, não estou falando do século XVIII, eu vou voltar, porque toda a costura do epistemicídio, toda a cultura da escravização, por exemplo, é anterior a isso, né? Se a gente pensar naquilo que eles consideram o advento das grandes navegações, que para mim não são grandes navegações, porque já existiam grandes navegações antes, não é? Esse período vai do século XII, se você pensar em Portugal saindo como pioneiro nisso aí, né? E notadamente se configura do século XV até o século XXI, porque os caras continuam fazendo a mesma coisa, né? Então, aí você tem aqui a repartição do bolo magnífico, quando esses caras decidiram invadir no mesmo modus operandi lá da pré-história, enriquecimento a partir de pilhagem, estupro, silenciamento de culturas, apagamento de línguas, apagamento de tudo, não é? Então, é uma sequência de procedimento. E aí, depois você tem a divisão política, depois do período das independências, né? Você tem a primeira independência, que é no Egito, ainda é século XIX, mas depois você tem um período rico, que é o período em que ocorre a maior parte das independências, né, dos países africanos. Isso está datado mais ou menos de 1960 até 1975, quando Moçambique, o último país colonizado pelos ocidentais, passa pelo processo da independência, quando cai a ditadura em Portugal, né, a ditadura de Salazar. E a Eritreia, que é um país que recentemente, né, conseguiu a independência, ela não é independente de um país ocidental, mas ela era uma extensão, né, tinha uma dependência da Etiópia. Então, a Eritreia não entraria nesse bloco das grandes independências do continente, do berço nórdico, né, dos ocidentais ali, incluindo todos esses países, Reino Unido, Bélgica, Alemanha, França, Inglaterra, essa galera toda aí. Bom, e aí, gente, por que esse povo quer, depois de ter ganhado rios de dinheiro, né? Rios de dinheiro a partir da pilhagem, da violência simbólica e física, né? No processo da escravização, esses caras decidem dividir esse bolo e até hoje estão lá de sanguessuga, assim como estão aqui na América Latina, de uma forma não direta de dominação, mas de uma forma indireta de dominação. E a educação cumpre esse papel da forma indireta da dominação de nós, né? Então, por que esses caras estão de olho no continente africano? Sempre estiveram. Por que eles ficam fazendo de tudo para impedir, inclusive, o nosso conhecimento dessa riqueza, essa potência que é o continente africano? E eu não estou sendo romântica, tá? Porque eu tenho plena consciência das dificuldades que o continente, alguns países do continente africano, enfrentam até hoje, né?
Mas o que você tem lá de produção, né? Não sei se dá para vocês verem aí. Você tem produção de petróleo e gás, produção mineral, exploração florestal, petróleo, urânio, gás natural, carvão, ouro, prata, ferro, cobre, cobalto, níquel, estanho, chumbo, zinco, manganês, bauxita, cromo, platina, diamante, nióbio, que o nosso já foi vendido, o brasileiro nem tomou conhecimento que a gente tem nióbio aqui, já foi para a mão dos ocidentais, dentre outros minérios que não estão ali datados, né? E você tem aquela infinidade não, né? Que está sendo finita, mas de espécies. Ou seja, você tem uma multiplicidade uma extensão gigantesca de território, para começar por aí. Depois você tem uma multiplicidade de riquezas minerais, diversidades minerais, multiplicidade de culturas, de língua, que mesmo a partir do processo dos apagamentos e do epistemicídio, ainda sobreviveram muitas delas. Não tem nada mais representativo de resistência do que esses povos e os afro-brasileiros, né? Eu vou avançar um pouquinho mais. Bom, então é preciso ficar claro que não existe uma cultura universal, neutra, em que todas as pessoas são educadas naquele mesmo modelo de educação, né? O que existe são culturas. E dentro do âmbito da compreensão de culturas, cada cultura tem a sua diversidade linguística, sua diversidade de visão de mundo, de ciência, de religião, de linguagens, né? De arte, compreensões diferentes entre si, e é claro que o enriquecimento é a mistura de todas elas, é o diálogo entre elas e tudo mais, desde que se respeite, né, as identidades e as integridades dessas culturas. O que a gente tem num processo de universalização do próprio pensamento ocidental, não é? Que se apresenta não falando de culturas específicas, mas da sua, como se fosse a ordem geral do mundo, ela é reforçada pelo processo da globalização. Todos eles projetos de dominação, todos eles. Não existe nada universal, nem existe nada neutro, não é? Então, quem se apresenta como universal e como neutro pode desconfiar. Alguma coisinha de dominação está por trás, não é? Então, qual que é o motivo disso? Por que esses caras fazem isso, né? Por que se impede, por exemplo, por que né? Uma mulher negra, não tive conhecimento de nada disso que hoje eu sei porque eu estudo, né? E é preciso estudar para conhecer isso tudo aí. Eu estudo isso nos últimos 4 anos. Porque, claro, no ensino fundamental, médio e superior, eu não vi absolutamente nada que não fosse da cultura ocidental. A América Latina não entrou em sala de aula. Quando entra numa perspectiva do próprio ocidental como inferior, como subdesenvolvido, como suburbano, como terceiro mundo, não é? Eles mesmo designam que aquele país é terceiro mundo e a gente compra, a gente fala da gente mesmo desse jeito, adotando a linguagem e a percepção deles, não é? Então, e qual que é o fundamento disso? Sempre foi, desde o início até agora, econômico. Se no processo da pré-história, eu gostaria de marcar isso, porque poucas pessoas falam disso, desse modus operandi do berço nórdico, né, de apagamento das culturas, não é? O que ele visava? Ele visava dominação, poder econômico, não é? Estratificação social a partir da pirâmide, cada vez mais, né, mais pontiaguda, né? Aquela coisa dos supremacistas que adoram o diferente, né? É uma mesa especial, a área VIP, o setor VIP, uma bebida carésima, que nem todo mundo tem dinheiro. Quer dizer, esse tipo de cultura do só eu tenho e os demais não têm, porque são inferiores, né? Então, isso começa lá no período da pré-história, né? Com esse tipo de comportamento do berço nórdico. Depois você tem o reforço disso no século XV, com o processo da escravização, né? E o tratamento da população africana, sobretudo, mas houveram outros modelos de escravização, mas igual a essa não existiu, ok? Na história da humanidade não existiu. O tipo
mecanização, o tipo de investimento, o tipo de organização quase industrial do processo da escravização africana, jamais conhecido na história como tal, não é? Isso é que é o impressionante. E também o processo de dominação do corpo e também apagamento da cultura, ou seja, eu domino a cabeça. Se eu domino a cabeça, eu domino melhor o corpo, não é? A exploração de riquezas do continente começa no século XIX, sobretudo com a Conferência de 1885, e existe até hoje. Existe até hoje, com essa. Só para dar uma ideia rapidinho aqui do próprio engodo que os ocidentais estão vendendo, sobretudo os Estados Unidos e os bonitinhos canadenses e a Europa Central, da energia verde. A energia verde, vou dar só o exemplo da biomassa. A biomassa, ela pressupõe que você não vai arrancar a árvore, mas que você vai trabalhar, você vai retirar o cascamento da árvore, mas vai manter a árvore ali, não é? Claro que na escala de criação de indústrias de energia verde que os caras criaram, não há cascamento suficiente para isso. Então, lá eles não derrubam árvore. Onde que eles vão derrubar a árvore? Aqui, na América Latina, sobretudo na Amazônia e no continente africano. Trituram essas árvores e faz elas chegar lá como se fosse um cascamento, entendeu? Como se fosse lascas de energia verde, entendeu? Ou seja, o engodo continua, né? Então, não há efetivamente nenhum trabalho de grande escala sem essa junção entre capitalismo e ambientalista. Alguns, estou falando todos, óbvio, não vou fazer um absurdo desse, mas uma boa parte, sobretudo os ocidentais. Vejam um documentário Planeta dos Homens, vocês vão entender isso que eu estou falando aqui agora, né? Então, as estratégias do epistemicídio, né? Eu falei, a principal delas, são várias, mas a principal delas é: você pega uma criança negra que já é educada pela educação não formal, pela televisão. A televisão diz para ele onde é o lugar dele, né? Então, ele é sempre o chofer, a empregada doméstica, né? A pessoa que cuida da limpeza, é o menino na estetização da pobreza, da violência, que está lá na favela, que consome droga, um criminoso em potencial, ou seja, ele já é massacrado por uma educação informal. Quando ele entra dentro de sala de aula, ele toma outro choque, qual é o lugar dele? Ele é um descendente escravizado. Ele não é descendente de imperador, faraó, não, ele não é descendente de rainhas, sobretudo as mulheres. Não, ele é descendente de um escravizado. E é por isso que o Brasil te abandonou depois do processo, que você ficou assim, você está desse jeito aí, entendeu? Outro engodo também, né? Então, a gente precisa aprofundar na história do Brasil, na história afro-brasileira, para compreender efetivamente como é que isso aconteceu. Então, você tem lá a objetificação do corpo e você exclui o conhecimento, exclui língua, exclui, né? Criminaliza as religiões de matriz africana, criminaliza a capoeira, né? Criminaliza uma série de produções, de práticas culturais e enaltece a cultura ocidental, né? A arte ocidental, a beleza ocidental, a filosofia ocidental. Ou seja, você enaltece o dominador dentro de um território latino-americano, né? Então, você tem, eu vou falar só de mais uma aqui, que é a construção ideológica da supremacia do fardo do homem branco. Vou falar dele agora, né? Então, o fardo do homem branco tem a ver com esse discurso, né? Porque é tudo construção discursiva dos ocidentais, de dizer que eles estavam descobrindo os territórios. É uma vergonha em sala de aula ainda se comemorar descobrimento do Brasil. Isso é um ultraje. Não deveria existir esse tipo de coisa. Mas até hoje existe, assim como a independência. Independência do quê? O Brasil está independente do quê? Se a gente continua sendo o quintal dos ocidentais. Então, não sei que independência é essa aí para quem, né? Mas os caras diziam, vamos lá naqueles povos primitivos que nós estamos descobrindo as terras que tinham os primitivos lá, e vamos levar para eles cultura, religião, ciência, sabedoria. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos carregar essas pessoas, né?
Vamos levá-los para a civilização. É a mesma coisa que você escuta os supremacistas falando que estão carregando o Nordeste no colo, ou seja, é a reprodução desse modelo dentro desse território aqui, né? Então, o Fardo do Homem Branco, não sei se vai dar para vocês lerem, mas aqui foi um artista nova-iorquino que fez isso aqui. No balde aqui, com o inglês e o norte-americano, ele está levando, olha as pedras estão escritas aqui: vício, brutalidade, ignorância, superstição, barbarismo, não é? Criminalidade, e ele está levando quem? Os aborígenes, os cubanos, está aqui na blusa do rapaz aqui escrito aqui, ó, Cuba, está levando os indígenas da América do Norte, da América Central, da América do Sul, né? Os chineses, os árabes, ou seja, essas culturas, que são culturas assim muito anteriores do que a cultura ocidental, são potências culturais, sem as quais o Ocidente não seria o que ele é hoje, e, no entanto, eles... Tá vendo? É uma vergonha isso. Eles consideram que estão carregando essas pessoas para levar para um processo de civilização. Então, aqui em cima tem a estátua lá, não sei se vocês conseguem ver, escrito civilização. Civilização. E essa, estamos levando vocês para a civilização, né? Então, aqui tem uma outra, desconfigurou, desculpa, né? Então, essa aqui para mim é aviltante, porque ela simboliza o Cabo do Cairo, né? Ou seja, Egito. Então, essa cultura milenar, e os caras estão dizendo que eles estão levando a lá civilização para os bárbaros. Então, na bandeira aqui está escrito civilização, na bandeira, né, dos coloniais, que são, né, essa figura, esse bloco todo que eu já descrevi, levando civilização para os bárbaros do Cairo. A galera que criou o alfabeto, né? A galera que criou a escrita, estou levando para eles, que criou a filosofia, que criou a medicina, não é? Então, é uma aberração, né? Não tem outra palavra para isso. E aí você tem a noção da formação, que é uma formação estruturada, formal, que é a própria educação formal, não é? Então, você tem, do lado, uma educação informal, que é feita pela televisão, que é feita pelas relações sociais, né? Lugar de negro, lugar de indígena, lugar das outras sociedades em geral, que, na verdade, são os descendentes ocidentais, não é? Então, ali é tomado como geral, universal, neutro, e essas outras aqui é que são culturas e identidades, né? Então, elas têm o lugar dela na sociedade. Essas aqui são a sociedade, entendeu? Então, aqui é um cidadão pleno, aqui é um cidadão de segunda classe, né? Uma cidadania não plena, né? E a educação faz um papel fundante nisso aí. Então, tá lá esse em inglês, né? Acho que não, esse aqui parece Estados Unidos, né? Olha lá na janela quem é que está limpando? Um negro, né? No trabalho dos serviços. Tem um indígena sentado na porta com uma cartilha de cabeça para baixo, né? E você vê aqui na frente quem está sentado aqui, ó, Havaí, Porto Rico, Cuba, né? A outra eu não consigo ler. Então, o processo da educação, que é um processo de fazer o quê? É um processo de fazer com que você não tenha conhecimento da sua própria cultura, considere a sua própria cultura como inferior, né, como barba, como primitiva, como superstição, e enalteça essa cultura como ela sim é elevada. Ela sim é que é superior, né? Então, aqui tem um outro desenho dele também, em que aqui essa mulher está aqui, ó, no vestido dela, tem um poste, né? Tipo, a eletricidade e o trem, né? Então, na cabeça dela, essa estrelinha, né? Da iluminação, e no manto vermelho dela está escrito assim do lado, civilização. Então, e o que ela está fazendo? É um homem de Pequim, é um chinês, na tesoura também está escrito civilização, então ela está cortando ele. Qual que é a ideia do cortar ali? É tipo assim, deixe de ser um homem de Pequim, deixe de ser um chinês e vire um ocidental, porque isso é bom para você. Óbvio que não. Óbvio que não, não é? Então, esse tipo de cultura se mantém reforçado pela educação informal e pela educação formal. Então, eu sugiro para todo mundo aí assistir um documentário que acha fácil na internet, que chama Escolarizando o Mundo, o último fardo do homem branco.
que é a educação ocidental, que é dada lá na Índia, né? Então, especificamente, está falando de Ladakh, né? Agora, se você olha aquele texto, eu dou aí em sala de aula para os meus alunos, eles ficam dizendo que é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, entendeu? Ou seja, nós somos formatados para pensar como um ocidental de segunda classe, né? E que uma boa parte das pessoas só dão conta disso quem vai morar lá, né? Que tem que se relacionar com as instituições, né? No Ocidente, na União Europeia, sobretudo, e que aí você percebe que tipo de cidadão que você é, sobretudo você que acha que é branco aqui no Brasil, né? Ah, tá, desculpa, vou adiantar rápido. Bom, então, reduzindo. O Brasil não é o Ocidente, o Brasil não parte do Ocidente, o Brasil não é o Oriente, né? O Brasil e o continente africano vem sendo tratado como o quintal. Aí, falando rapidamente, além do processo do processo da colonização, você também tem o processo da imigração, os projetos imigrantistas. Quando o Brasil, copiando a Europa para variar, né? Sobretudo no período do Império, já em 1808, estava pensando, e aí, como é que nós vamos fazer com essa população? Porque é uma onda negra, né? Preto, 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 preto. Como é que a gente faz para... Porque essa civilização não presta para o trabalho livre. Então, a gente precisa de uma outra civilização. Europa quebrada. No primeiro momento, eles fizeram um projeto de incentivo para norte-americano vir para o Brasil. Isso não deu certo, não é? Não vieram para cá os norte-americanos, então vieram os europeus. Pobres, analfabetos, fugindo de conflitos e de situações de fome, e chegam nesse país aqui e encontram um território extremamente fértil, né? Extremamente fértil. Deixa eu ver se eu pedi ela aqui antes de falar abaixo da... Extremamente fértil para garantir o seu desenvolvimento. Então, não há corte cultural, porque a cultura deles vem para cá e passa a ser a cultura dominante, né? A cultura ocidental passa a ser a dominante, e há um total impedimento com política pública da possibilidade de desenvolvimento do paradigma, né? Do modelo cultural, da visão de mundo indígena e africana nesse território. Eu vou falar rapidinho aqui do próprio da construção desse imaginário social, não é? Essa coisa do lugar do negro, do lugar do indígena, do lugar do branco na sociedade, ela foi uma construção definida a partir de políticas, de projetos, né? Então, vou citar só umas aqui, olha só. Pereira Barreto propunha políticas para assegurar condições favoráveis à imigração europeia, tais como a separação da religião do Estado, a grande naturalização, o casamento civil, o controle, a secularização dos cemitérios, a elegibilidade dos não católicos, para trazer também os judeus, né, europeus. Sem isso, e mais um severo controle social sobre os negros. E é aí que você entende para que foi criada e para que existe a Força de Segurança Nacional, né? Para que ela funciona. Não se conseguiria garantir as simpatias da Europa, dos europeus, né? E atrair uma grande corrente migratória e, consequentemente, seria absolutamente impossível resolver essa questão do trabalho, né? Isso é o trabalho da Célia Maria Marinho de Azevedo, Onda Negra Medo Branco, e, ao mesmo tempo que eles estavam fazendo isso, olha o que eles criam, propaganda para trazer eles. Ele diz, ora, para o imigrante altivo, laborioso, inteligente, progressivo, para que ele venha para o Brasil, é preciso que este país ofereça condições de bem-estar para si e para sua família impossíveis de encontrar na Europa. Porque isso garantiria que ele viria e não voltaria. Viria, enriquecesse e voltaria. Não, ele tem que saber que aqui ele vai ter tanto privilégio que se ele voltasse, ele não teria. Entendeu? Isso em 1808, 1820, muito antes da abolição da escravatura, né? E, ao contrário, o outro imaginário, era, sim, o negro elemento considerado de raça inferior, porque descendente de africanos, viciado, imoral, incapaz para o trabalho livre, criminoso em potencial, inimigo da civilização e do progresso, que os discursos imigrantistas repudiavam abertamente em uma época em que as teorias raciais ainda estavam longe de cair em desuso. Para conseguir cachaça, ele rouba, e sacrificando tudo a esta paixão, inclusive a própria liberdade, ele trabalhará até o domingo. Então, quer dizer, a população negra foi usada como uma massa
a adjunta de trabalho em que ela não é prioritária é o imigrante, e a massa do trabalhador negro ela é usada como como é que eu vou dizer, controle, né, de greve, de demandas por qualidade, né, e leis trabalhistas e tudo mais, que fala, você não está gostando do trabalho? Olha, eu te tiro e boto o preto aqui, ó, para trabalhar. Então, durante muito tempo isso funcionou. Vou dar uma agilizada aqui, porque já está enorme, já está ficando cansativo, né? Então, em termos de dados, né? Então, fica muito claro o trabalho do Clóvis Moura, da própria Célia Marinho de Azevedo, como é que o mercado do trabalho livre foi regulado dessa forma. Então, o trabalho não é para a população negra, o trabalho é para a população descendente de imigrante, ponto. Mas a gente usa essa massa de manobra para pressionar essa aqui. Entendeu? E a gente coloca esses aqui nos trabalhos, nos serviços, não é? E mesmo assim considerado aí como o cidadão de segunda, terceira classe. Um monte de legislação impedindo acesso à educação, ao voto, à propriedade, direito da propriedade, e aí fica aí a sugestão para ler Onda Negra, Medo Branco, O Negro no Imaginário das Elites do século XIX, da Célia Maria Marinho de Azevedo, e também O Negro, de Bom Escravo a Mau Cidadão, do Clóvis Moura. Todos dois é a minha referência. Mas eu não quero terminar assim, eu quero dizer que sempre houve resistência, desde a Revolta dos Malês, que a gente comemorou, celebrou essa semana, mas uma série de revoltas desde que aqui pisou a população africana, não é? E ela continuou. Então, o que a gente faz? A gente realiza Sankofa, um dos adinkras dos povos Akan, que é o Nunca é tarde para voltar atrás e recuperar o que ficou pelo caminho. O que ficou pelo caminho para a população negra? A sua própria história. A real história da população negra, a real história da população africana, a real cultura, seja em religião, ciência, cosmovisão, economia, política, todos esses domínios que a gente tem sido impedido de ter acesso. Aqui eu apresento as 4 fases do movimento negro, nós estamos na 4ª fase, né? Você teve imprensa, você teve sindicatos, você teve agremiações e tudo. Fica a sugestão, vocês acham fácil aí um texto sobre o percurso histórico do movimento negro. O MNU, né, que é fundado, você tem a Frente Negra Brasileira em 1920, depois você tem em junho, 18 de junho de 1978, a fundação do MNU, Movimento Negro Unificado, que existe até hoje, em junho vai completar aí 45 anos. É essa galera, né, e todas as suas extensões do movimento negro, os movimentos negros são plurais, né, diversos, sobretudo focados no próprio território, né, em que estão as pessoas que se organizam para pensar isso, é que estão por trás da legislação de 10.639, não é? Então, aqui há fotos dos encontros da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, né? Tem encontro a cada 2 anos, que é o nacional, e você tem as regionais Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que se encontra nos intervalos dos 2 anos, né? Então, todo ano a gente se encontra aí para estudar as questões. Bom, para além da própria legislação de 10.639, que todo mundo só pensa nela, ou mesmo na 11.645 de 2008, você tem vários dispositivos legais que foram criados nesse período, notadamente por pessoas negras do movimento negro, que o governo do Lula colocou ali dentro, assim como está fazendo de novo, colocando a Aniele, colocando uma série de intelectuais negros em lugares ainda não tão estratégico, porque a gente gostaria de estar no desenvolvimento, no planejamento e, sobretudo, na segurança, não é? Para mudar essa concepção, inclusive, de formação de policial militar, do Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Civil, Guarda Municipal, não é? É preciso dar um outro tipo de educação, de formação para essas pessoas, né? Para impedir o genocídio de jovens negros, encarceramento em massa, uma quantidade de pessoas que estão cumprindo pena sem nunca ter passado por julgamento no Brasil, quase todos negros, né? Então, você tem um monte, foco na oralidade, na corporeidade, na arte, e para além dessa legislação, você ainda tem a legislação específica
específica das escolas quilombolas, ainda dizendo de onde sai o recurso. Não é? Então, a memória coletiva, as línguas africanas reminiscentes. Você teve Abdias do Nascimento na Conferência de Durban e também no Festac, né, África do Sul, defendendo o ensino no Brasil do Swahili, não é? Então, uma língua muito falada, assim como o Iorubá, nas escolas, para que a gente tivesse esse direito, não é? A conhecer a nossa cultura a partir da língua ancestral, né? do nosso povo, do povo do qual descende, da cultura da qual descendemos. E, no entanto, o que é reforçado dentro da educação brasileira? Aprender inglês, francês, alemão e tudo, que aí você vai crescer na vida, né? Não sei para onde. Repertórios orais, acervos, aí práticas culturais são um detalhe. A lei não está falando de prática cultural, ela está falando da cultura desde a origem da espécie humana. E, ok, eu gostaria de encerrar com isso, né, com o trabalho da Zoilda Trindade. A Zoilda Trindade fez o programa, né, o projeto A Cor da Cultura, né, e uma coisa maravilhosa, né, foi o estabelecimento aí dos valores ancestrais da nossa cultura, né, a circularidade, não linearidade. Não estamos numa vida que crescer, ficou jovem, depois casou, teve filho, fez... e depois chegou aí, classe média, está lá no seu apartamento, sentado, como diz Raul Seixas, na sua cadeira, com os dentes, esse caboclo cheio, escancarado, cheio de dentes, esperando a hora da morte chegar. Não é nada disso, a vida é uma quantidade de ciclos, de circularidades, de movimento, né? Balançando aí. Oralidade, foco na oralidade, religiosidade, energia vital, o axé, corporeidade, ludicidade, musicalidade, memória, cooperativismo, comunitarismo, né? E ancestralidade. Então, são os focos aí que a gente poderia trabalhar na amplitude, em qualquer área, na educação antirracista. Desculpe se eu estendi, porque é muita coisa para falar. Eu sempre gosto de dar um escopo geral e não falar de uma coisa particular. Obrigada. Obrigado, Adna. A gente que agradece aqui, o pessoal no chat está falando, né, elogiando bastante, aula maravilhosa e tal. Realmente, e é uma aula super maravilhosa, porque você tratando desses temas, você toca em muitos assuntos, né, muitas temáticas diferentes. Se atravessam. Então, das questões geopolíticas, questões de gênero, sobretudo de racialidade, né? E isso é muito importante. Eu queria abrir o debate, né? Tem uma pergunta antes, que é uma pergunta mais pontual, de Sônia Moraes. Ela diz assim: escrevi um livro sobre decolonização. Será possível, antes da publicação, você fazer uma crítica? Ler o livro dela e fazer uma análise? Acredito que seja isso. Sônia, eu acho que você vai ficar chocada comigo. Eu não gosto do termo decolonial. Eu tenho usado, e eu estou escrevendo agora a minha tese de titular, né? E o título dela é Desocidentalização. Por que eu não uso o termo decolonial? Porque o termo decolonial foi cooptado, assim como eles fazem, eles ficam roubando as nossas temáticas, né? E tudo mais, e dão outras roupagens para ela, né? E o termo decolonial tem sido usado por pessoas que pensam de forma ocidental, ocidentalizada, e estão achando que estão fazendo decolonialidade. Eu não conheço seu livro ainda, mas eu estou falando só do conceito, né? Então, dentro do pensamento africano, você já tem autores, sobretudo filósofos africanos, né, sociólogos africanos, que têm chamado a atenção para a desocidentalização. Esse movimento começa dentro do território africano, de diferentes países, né? Você tem Quênia está pensando isso, Tanzânia está pensando isso, Moçambique está pensando isso, Costa do Marfim está pensando isso, né? Eu fiz uma introdução contando essa história toda num livro que a gente lançou agora há pouco tempo, Pensamentos de Mulheres Negras, o Racismo Estrutural à Brasileira, né? Aproveitando para fazer uma propaganda. E o Molefi Ket Assante, que se acha fácil na internet, ele é um cara que já vem chamando a atenção para a desocidentalização. O Aimé Césaire,
no discurso sobre o colonialismo 1 e 2 também, mas ele não usa o termo desocidentalização. Por quê? Porque se a gente não muda a forma da gente enxergar o mundo, enxergar exatamente tudo, o que a gente faz é uma prática decolonial. Mas para entender a prática decolonial, a gente precisa olhar com outra visão para o próprio mundo, para a própria escrita, para os conteúdos e tudo mais. Então, eu tenho preferido usar desocidentalização do que decolonialidade. Eu não tenho usado esse termo. Mas, sim, me manda o livro, eu leio, com certeza. E aí a gente faz isso no privado, no particular. Eu adoro dialogar. Pronto, já tem aqui um pedido para ler um TCC de Lohane Kainá. Vamos trabalho, gente. Então, Adna, eu queria puxar aqui, né, primeiro agradecer a presença da nossa chefe de departamento, também, Gisele Brito, você também, claro, sempre, e de Alice Stefânia também, que foi a coordenadora passada da pós-graduação, então estão aqui. Obrigada. Agradecer a professora Fabiana Marrone também. Tem uma fala aqui de Eliana Dantas. O material A Cor da Cultura chegou há um tempo atrás na escola onde trabalho, mas como não há formação de professores sobre a cultura afro-brasileira e indígena, perdeu-se. Eu queria aproveitar essa fala dela para justamente te escutar sobre essa relação da lei e a realidade no campo tanto da universidade como do ensino básico, né? Por que a coisa não vai? Porque queria te ouvir sobre isso. Vamos começar pela própria redação da lei, né? Então, eu vou começar a falar, por exemplo, do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. O Estatuto, da forma como ele foi pensado dentro do movimento negro, ele era uma coisa. Se ele avançar e chegar a ser aprovado, ele passou por todos os trâmites das instituições e dos poderes e tudo mais, até chegar Nós estamos falando de um governo Lula, entendeu? A abertura para a discussão começa, que é um elemento importante, fundante para compreender o avanço das políticas de promoção da igualdade racial e dessas políticas, 10.639 e 11.645, é a Conferência de Durban. A Conferência de Durban, que ocorre em 2001, era governo no Brasil do Fernando Henrique Cardoso. E ela foi assinada, né, assim, por vários representantes da ONU e tudo mais, e o Brasil assinou, o Fernando Henrique assinou. E ela estabelece determinados elementos que deveriam ser responsabilidade do Estado brasileiro para começar a promover a igualdade racial, a equidade. Né? Então, em todo o escopo, não só no escopo da educação, em todo o escopo, ou seja, mudança de estrutura econômica, mudança de estrutura, por exemplo, em vez de ser democracia por representação, deveria ser uma democracia por participação, entendeu? Então, é uma mudança completa, assim, não em um item, em um elemento da cultura brasileira, né? E aí, nesse período, com a abertura que começa com Fernando Henrique Cardoso, a gente tem uma entrada, mas ainda não efetiva. Ela passa a ser efetiva com o governo do Lula, sobretudo com o primeiro mandato. Então, primeiro mandato, segundo mandato, a gente começou a avançar. Quando já entrou a Dilma, isso já não avançou mais tanto, entendeu? Já visto, por exemplo, que a CEPI foi extinta, governo da Dilma, né? Aí, é claro, gente, se nós estivermos falando em matéria de direita e esquerda, a direita você não pode nem... Direita, extrema direita, nem fala, porque esse povo não tem conversa, não tem nada, eles querem um Brasil de supremacia mesmo, é pirâmide social mesmo e tudo mais, então esses caras você nem dialogam. Com a esquerda dá para dialogar, sim, dá para avançar, mas também depende com quem. Por isso que eu estou feliz, porque batalhei muito por Lula ganhar, entendeu? Porque a perspectiva do Lula é uma perspectiva mais aberta. E no processo de campanha, ele assinou alguns acordos. Ele assinou acordos com a Coalizão Negra por Direitos, ele assinou acordos com a coletividade indígena, né? E está fazendo passos nesse sentido. Então, talvez a gente avance. Mas no caso dessa política, você lê o texto, ele é um texto completamente
deficiente. Por quê? Porque primeiro ele diz mudando a LDB em todo o escopo do ensino nacional. Se é nacional, não pode estar dentro da lei dizendo fundamental e médio. Porque é nacional, todo nível de educação. Significa lá no maternal você começa, né? Maternal, o fundamental, as primeiras classes, depois o médio, depois o ensino superior. E isso reestruturaria toda a educação brasileira. Você teria pelo menos 3 perspectivas culturais, e aí cultura no termo mais amplo possível, dessas 3 culturas. Ocidental, sim, porque, né, nós temos uma população enorme de descendentes de imigrantes. Africana, afro-brasileira, porque nós temos uma população gigantesca desses descendentes, a mistura entre eles, e indígena, não é? Isso é que deveria ser educação, e não entrar em paralelo, né? Marginalmente nessa estrutura, como se a educação ocidental fosse neutra, universal, né? E não branca, né? E aí você tem, dentro da legislação, o que, a meu ver, como coordenador, fui coordenadora de curso de letras, fui coordenadora do curso bacharelado em humanidades, fui coordenadora do mestrado e vice-coordenadora do mestrado. O que você percebe é que as legislações de promoção da igualdade racial, e sobretudo a 10.639, e vai ser a mesma coisa com 11.645, é que a pessoa diz, não tem pessoas capacitadas para fazer isso. E não tem por quê? Porque a lei não está funcionando. Isso é o racismo institucional. O que faltou na legislação foi uma obrigatoriedade com punição. Se tivesse tido uma punição, dizendo assim, a escola pública ou a privada que não se adequar a essa lei, a essas 2 leis, né, e uma revisão inteira da LDB, ela vai ter, sei lá, menos financiamento, menos reposição de cargos de professores, de técnicos, de diretores, de coordenador pedagógico, de tudo, entendeu? Então, quer dizer, você adequa a legislação. Porque se não fizer isso, você vai trombar com racismo institucional. Ou seja, ela existe, mas ela existe na forma da lei, não na materialidade. Então, se eu não tenho pessoas capacitadas, o que é fundamental a gente fazer? Parar a escola um tempo e falar, e está na lei, está na lei. Não na 10.639, mas no plano, porque tem o PANAPLIR, que era um plano nacional de reorganização da educação em todo o território. Ele diz, se vocês tiverem dificuldade, procurem o movimento negro. Então, o próprio movimento negro vai ter pessoas capacitadas para poder fazer essa formação. É o que a gente faz aqui. O NUPED oferece formação para a escola, para a secretaria. Agora, pergunto, o interesse deles? Nenhum. Aí, quando... Desculpa, porque senão... Não, pode concluir. Não, porque só pelo conselho, né? Então, por exemplo, você teria que ter o Conselho de Promoção da Igualdade Racial na prefeitura, que dialoga direto com o Conselho de Educação, entendeu? Então, por exemplo, a formação das metas educacionais do Plano Municipal de Educação, né, estadual e tudo mais, ela deveria confluir com essas figuras na elaboração, e não depois de elaborado, o que eu faço? Dá uma palestra aqui, fala aqui para os alunos aqui, de cabelo aqui, fala, no Dia da Consciência Negra, aparece aqui, vem aqui, não sei o que. A gente tem muitos comentários e tem algumas questões, né? Eu vou continuar com a Eliane Dantas, depois eu passo para a Alice Stefânia, a Maria Clara também escreveu umas coisas aqui, que ainda sobre esse tema, né? Eliane Dantas diz assim, se faz necessária e urgente formação para professores da educação básica e sobre a cultura afro-brasileira e indígena. Porém, eu venho discutindo justamente que essa formação ela precisa acontecer na universidade, né? Porque é na universidade que se formam os professores para o ensino, e professoras para o ensino básico. Sim. Então, para além dessas leis, eu venho sempre pontuando que existe o parecer que você falou e existe uma resolução de 2004, 001, porque a comissão que discutia isso percebeu logo que o problema estava na formação. Então, a resolução, ela fala que a universidade
tem que tratar dos temas africanos e afro-brasileiros em toda a sua grade curricular. Isso também não se aplica na universidade. Eu Não. falando aqui da área das artes cênicas e fazendo uma análise que eu venho fazendo sobre currículo com colegas também da área de artes cênicas, como Alexandra Dumas, Amélia Conrado e tal, as pessoas desconhecem essa resolução. Então, até Maria Clara, que fala que no curso dela de licenciatura em teatro, na UFPB, tem uma cadeira sobre relações étnico-raciais. Isso foi uma forma que os cursos encontraram de burlar a lei. Burlar. Contrata um professor preto, cria uma disciplina preta e não tem nada a ver com currículo. Não. É uma disciplina perdida no meio de um curso de 4 anos. Enquanto Exato. que a resolução é muito concreta, ela diz assim, todas as disciplinas do curso têm que tratar das questões raciais, né? Exato. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, eu vou dar um exemplo do que eu vivi aqui na universidade. Quando eu passei originalmente no concurso da UFGD, Grande Dourados, e que fica no Mato Grosso do Sul. E depois eu pedi redistribuição aqui para a UFVJM, né? Que está sendo conhecida nacionalmente pela vergonha do interventor aí, mas existem muitas pessoas legais aqui, nós não somos bolsonaristas, a maioria não é, entendeu? Só para fazer uma adenda aí, nós não coadunamos com esse... Nem vou falar. O lance é o seguinte, eu fui coordenadora do curso de letras quando foi montado o projeto político-pedagógico, né? E a própria Prograde, né, a Pró-Reitoria de Graduação, ela dizia quais são os dispositivos legais que vem escrito no projeto, que antes se chamava Projeto Político Pedagógico, tiraram o político. Mas é tudo político, gente, não tem nada que não é político, não. Né? Então, o projeto pedagógico, a Prograde apresenta as legislações que você tem que contemplar. E a 10.639 estava lá. Nós estávamos formando praticamente 5 cursos de licenciatura. Licenciatura. E como foi que a 10.639 foi entendida? Como um problema. Todo mundo falou, não, doutor, vou botar esse negócio... Mas aí não tem ninguém formado nesse negócio, vai dar o quê? E tudo. Então, a discussão chegou ao ponto de alguém dizer, e a Prograde referendou, que era o seguinte, se não está no título africano, né, afro-brasileiro, tem que constar na ementa. O lance da ementa é que todos nós, professores, sabemos disso, né? A ementa, você não tem obrigatoriedade de cumprir a ementa total. Você pode fazer um recorte da ementa. Então, quer dizer, você... para um processo de avaliação dos cursos, né? O MEC vem, lê aquilo, vê a ementa e fala, está contemplando. Mas isso não reflete a realidade da sala de aula. Eu vou ser, assim, bem direta. É horrível, as pessoas não vão gostar, porque já me questionaram, alguns amigos falam, o que você quer que eu faça? Eu estudei nisso, né? Fundamental, médio, superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Agora, de uma hora para outra, vou ter que aprender um negócio que eu não sei nada. Eu falo, Se ninguém começar, gente, a gente nunca vai chegar lá. Porque se nós estamos esperando, né? Cada um de nós estamos esperando que o Estado brasileiro, que foi fundado para assegurar a supremacia, que ele... mesmo com a total boa vontade de uma perspectiva antirracista, que é a do Lula, que é a do atual presidente, né? O Lula não está sozinho, ele tem um monte de instituições. Uma coisa é a política sair de lá e outra ela infiltrar nas instituições públicas e privadas, majoritariamente dominada pela cultura ocidental, e arrumar o espaço para entrar ali, não é? Então, o que tem acontecido com frequência é o esforço. Aí eu vou lembrar a Angela Davis aí, mas não precisava da Angela Davis, ela mesma disse que não precisava, porque realmente não precisava, porque a Lélia Gonçalves já estava dizendo isso aqui desde a década de 70 no Brasil, 60 no Brasil, é que não basta não ser racista, é importante ser antirracista. Ser antirracista é gastar uma energia para fazer com que essa educação entre lá. Nós vamos precisar estudar? Vamos. Agora eu vou dizer para vocês da minha própria experiência.
as minhas disciplinas são totalmente diferentes. Tanto é que não existe nenhuma formação no Brasil de filosofia afro-brasileira. Por que eu posso ir? Sou professor de filosofia. Porque é disso que eu dou aula. Meu título de doutorado primeiro é Teoria e História Literária. Meu segundo título é Ciência da Religião. E eu sou professor de quê? Filosofia africana, porque é disso que eu dou. Porque se tem uma coisa que a cultura ocidental, e especialmente a universidade ensina, é saber fazer pesquisa. É isso que ela ensina. Se você aprendeu a fazer pesquisa em nível de pós-graduação, né? Você fez um doutorado, fazendo pós-doutorado, você sabe fazer uma pesquisa para enfiar um assunto lá que você não conhecia. Então, num primeiro momento, para a gente fazer uma onda antirracista, vai exigir, sim, um esforço das pessoas que sabem que não vão poder contar com a própria instituição. Porque não é interesse da instituição fazer antirracismo, né? Vamos pensar nisso. E aí, o movimento negro está aí, oferecendo, gente. Você tem a própria BPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, que produz material, entendeu? Ela oferece material na matemática, na geografia, na história, nas artes cênicas, entendeu? Você tem muitas pessoas fazendo pesquisa e produzindo. Então, existe material, não é? Então, eu acho que o que eu faço é o seguinte, eu entro em sala de aula e apresento a lei, e digo, protegida por essa legislação, eu vou dar para vocês outra cultura. E aí, entra com a africana e afro-brasileira. Por enquanto, é isso, né? Vamos ver se a gente consegue avançar para colocar uma punição para as instituições que não contemplarem uma lei. É uma lei, é obrigatório. Mas se não tem punição, se eu faço, ela é contemplada, se eu não faço, ela também não faz diferença para quem está dominando, não vai avançar, né? Nossa, muitas questões aqui, muitas. Então, Lohane Kainá, ela diz que esse assunto se faz necessário principalmente nas artes cênicas, onde roubam histórias negras e colocam pessoas brancas para protagonizar e várias outras problemáticas, né? Eu vou juntar algumas, tá, Adna? Só para você fazer. Manuel Timbaí, curti muito a indicação lançada pela professora Adna no início sobre a possibilidade de um currículo pautado, de fato, na diversidade etnocultural brasileira. Aí, deixa eu só continuar a pergunta dele, tá? Depois eu volto para a Alice lá. Gostaria que a professora partilhasse, ainda Manuel Timbaí, gostaria que a professora partilhasse como ela imagina isso em termos práticos. Se avalia necessária outra legislação, visualiza algum movimento político representativo nesse sentido? Foi? Uhum. Manuel, né? Existe legislação de sobra, Manuel. Quando eu dou especificamente sobre as legislações no curso, né, política pública, ações afirmativas, eu tenho uma disciplina chamada ações afirmativas. Eu acho que exatamente porque nesse período do governo Lula ele colocou muitas pessoas do movimento negro dentro das instituições. Naquele momento, você lembrar que tinha a Fundação Palmares e ela funcionava, né? Depois ela parou de funcionar porque colocou o Uncle John, né? O bom escravo tomando conta da Fundação Palmares, parou tudo. Mas nesse período foi produzida muita legislação. Nossa, o plano de reforma da educação brasileira, ele é maravilhoso, ele é gigante e ele está descrito em etapas para ser feito. Ou seja, eu não acho que se precise de mais legislação. O que se precisa é um complemento das legislações já existentes e avaliação da política, né? Política pública, isso é uma política pública educacional. Política pública tem que ser avaliada. A gente não pode criar uma política pública e não fazer avaliação dela para dizer está funcionando ou não está funcionando. Se não está funcionando, então vamos colocar mais adendos, mais elementos para fazer. Avalia de novo. Está funcionando ou não está funcionando? A falta de avaliação de políticas públicas é um desastre no Brasil. O próprio REUNE não foi avaliado até hoje. Aqui na instituição, acabaram com o REUNE na área das humanas sem a política ter sido avaliada em momento algum, a partir de argumentos subjetivos, entendeu? Então,
Isso é um absurdo. Então, eu não acho que teria que ter mais legislações. A gente já tem uma legislação interessante que força a mudança da LDB e que colocaria essas três perspectivas culturais, no sentido mais amplo desse termo, dentro de todos os níveis da educação. E estando em todos os níveis da educação, ela, aos poucos, ela vai criar problemas para a educação informal. Mídia, relações, essas coisas aí de sociais, mídias sociais, as novelas e tudo mais, vai ficar difícil de engolir isso. Vai ficar difícil de engolir isso. Não é? Então, vai promover essa reforma por extensão, né? Da própria cultura, da ideologia e tudo mais, se a gente garantir na educação formal essa tríade cultural, né? Então, uma educação ocidental, sim, uma educação africana e afro-brasileira e uma educação indígena, efetivamente, em todos os âmbitos, né? Então, eu acho que é uma questão de punição para quando ela não é obedecida à legislação e avaliação da política pública, acompanhamento e avaliação da política pública. Isso força. Aí, claro, se eu estou avaliando a política pública e ao conversar com o meu corpo docente, que é o que acontece toda vez que a gente conversa fazendo capacitação, né? As pessoas dizem, mas eu não conheço o material, eu não sei como fazer isso, eu não sei onde buscar, nem nada. Então, a própria instituição tem que fazer o quê? Período de formação, garantir a formação para o professor, né? Eu sou a favor que todos os professores, em todos os níveis educacionais, tenham prioridade na sua formação, recebendo a capacitação, a formação continuada, mestrado, doutorado, e que depois o salário seja igual, para que a gente tenha efetivamente uma inter-relação entre o ensino fundamental, médio e superior. A hierarquia dentro do próprio ensino é um absurdo. É um absurdo, não é? Isso não cria liga educacional, isso não, entendeu? Porque é o problema da educação básica, é o problema da educação média, é o problema da educação superior, quando é um problema só, não é? Então, valorização do profissional da educação, primeira coisa, não é? Capacitação, formação continuada garantida pelas instituições, públicas, sobretudo, e vai acabar acontecendo por extensão nas privadas, porque vai todo mundo migrar para a educação pública. Pode ter certeza. Os privados já fizeram isso na década de 70. Depois, quando sucatearam o ensino fundamental, é que foram para a privada. Adina, você tem que vir para a área de artes cênicas, porque você é uma performer. Nossa, é tanta paixão. É tanta paixão, é muito lindo de ver. Olha, eu vou juntar também alguns comentários aqui. Cláudio Gabriel Ferreira Delfino, ele também fala que esse assunto é bem necessário nas artes cênicas, porque em toda a minha trajetória estudei sobre pouquíssimos artistas e pesquisadores negros. Aí eu junto também com Cris Barreto, que diz, de fato, não há nas leis a obrigatoriedade para o ensino superior, mas para a educação básica e indicação para os cursos de formação docente e licenciatura. Exato. Há algum movimento para que se estenda ao ensino superior? Aí também eu junto com outra questão que é com relação a cursos, né, que eu estou achando bem interessante. Viviane Apolônio diz assim, na faculdade que curso psicologia não tem essa pauta. Como nós, futuros psicólogos, iremos tratar da saúde mental da população preta, se muitos dos alunos não fazem ideia, nem da lei, quer dizer, da lei, né? Ela não diz nem, o nem foi uma ênfase minha. Exato. Eu vou começar com a coisa da artes cênicas, porque eu queria falar muito sobre corpo, né? Eu bato isso direto em sala de aula, que essa compreensão de dualidade, corpo e mente, corpo-razão, corpo-espírito e tudo mais, ela é um equívoco. É um equívoco. Na perspectiva africana, essas duas coisas estão juntas. Elas são um combo. Aí a minha própria compreensão filosófica disso é que a densidade da matéria, que é o corpo físico, da densidade da matéria que anima esse corpo físico é que é diferente. Mas elas são extremamente entrelaçadas, elas não existem uma sem a outra, né? Então,
Isso já faria a gente fazer uma revisão da compreensão que a gente tem, inclusive de saúde. Saúde, para falar da psicologia, como ela citou, né? Eu fiz uma capacitação para um curso de psicologia interdisciplinar, educação antirracista interdisciplinar, num curso de psicologia, né? Como é que você entende o ser humano? Se você entende que você está tratando a forma como ele pensa, né? O que ele discursa sobre si mesmo, mas não a forma como ele entende, se relaciona com o próprio corpo, você está analisando fragmentariamente o ser humano, né? Então, tá vendo que são concepções diferentes de cultura? Se eu entendo que razão é uma coisa e corpo é outra, e é a perspectiva ocidental, né? Vamos pensar, Sócrates dizia, né? A razão domina o corpo. Platão dizia, o corpo é uma tumba, né? A alma está aprisionada, que não há alma, porque Platão não fala, não existia essa palavra alma, né? Se a alma vem com o catolicismo, com a religião, né? Ocidental. Mas a ideia era a psique, essa materialidade que anima o corpo físico. Se você entende que ela é que domina o corpo, é como se ela fosse superior, o corpo é inferior, não é? Só que eles não são separados, eles não tem nada de inferior ou superior, são duas coisas completamente uníssonas, envolvidas e tudo mais. Então, o corpo fala, ele fala mais do que, igual o cara lá, Eric, esqueci o sobrenome dele, que era para ler como a pessoa se posta, né, fala, faz expressões. Mas isso tudo está definido junto com a forma como você se pensa e como você pensa o mundo, como você pensa o seu território, como é que você pensa a sua casa, como você pensa o seu corpo como sua casa, entendeu? Então, é uma outra perspectiva cultural. Eu estava lendo o Ailton Krenak, eu vejo muita semelhança na compreensão desse combo corpo-espírito para as comunidades tradicionais africanas, né, para a filosofia africana e também indígena, não é? Então, essa cisão, ela é característica da cultura ocidental, característica mesmo, do berço mesmo que se considera cultura ocidental. Então, você vê que se você tiver essas três percepções dadas em sala de aula, numa formação tanto de teatro quanto de psicologia, de medicina, pelo amor de Deus, gente, a gente estuda um monte da violência simbólica, a violência física, o estigma da mulher que aguenta dor, então deixa ela ir até o limite para, né, a indução do parto ou para cesariana e tudo, e tantas outras coisas, doenças como anemia falciforme, que é né, característica da população afro-brasileira e tudo mais, ou seja, é fundante, é uma urgência que essas três culturas e essas três perspectivas, visões de mundo e do próprio sujeito, né, da espécie humana, estejam na formação. Nós estamos perdendo com todos nós. O brasileiro, como um todo, está perdendo as possibilidades de avanço, inclusive científicos, porque a gente só pensa de um jeito, não é? E a gente poderia pensar de uma forma mais ampliada. A própria disciplinaridade é uma coisa limítrofe. Ela te coloca numa viseira, não permite você conseguir dar conta do todo, né? Claro, do todo já não vai dar nunca, mas mais amplo, uma visão mais ampla, né? De si mesmo dentro do mundo, do planeta Terra, né? É uma coisa desse nível mesmo. Então, eu acho fundamental que em todas as... E aí, para responder, eu esqueci o nome, que falo da moça que disse ainda não chegou no curso superior, né? Então, eu vou te dizer o seguinte, exatamente, a lei é o paradoxo da lei mal elaborada, mal redigida, que a gente não sabe, eu não vou dizer que isso foi mal redigido pelo movimento negro, não, mas eu sei do jogo político até a lei virar lei, entendeu? Então, a LDB são diretrizes para a educação como um todo, pode ler lá, ou seja, ela não está separando o fundamental básico, fundamental médio superior. Não, ela não está. Então, se eu estou falando que ela modificou a LDB, significa que ela inclui o curso superior, não é? A outra coisa que eu vou dizer é que
Na BPN, você tem um grupo enorme das pessoas que estão nos institutos, né? É porque a BPN não é só curso superior, não. É coletivo, educação informal, ONG, é tudo misturado, né? Então, a gente tem tido um avanço maior nos institutos e no ensino superior, formando, mas aí, para variar, está caindo na responsabilidade dos profissionais que são negros e indígenas. Eles é que estão pautando. E não deveria ser, gente. Acho que para a riqueza do ensino como um todo, inclusive para nós, como seres humanos, nós deveríamos ter acesso às três culturas que estão aqui no Brasil. Nós deveríamos, e seria bom para todos nós, como conjunto, não é? Então, a gente deveria avançar, ter mais parceiros para avançar de que isso seja uma responsabilidade única e exclusiva do intelectual, do professor, do docente negro ou indígena, né? A gente já tem um monte de parceiro. A gente tem um monte de parceiro. Não vamos deixar isso que é só negro e indígena, não. Tem um monte de parceiro aí que estão promovendo a educação antirracista. Sim, sim. Adina, a gente está chegando nos minutos finais. Tem um monte de pedido aqui para você passar seu contato, querendo saber se você tem rede social, se você tem Instagram e tal. Então, faça uma pub aí, uma plug. Bom, gente, eu convido quem se interessar, quem quiser se interessar, sobretudo, no pensar. Agora a gente ampliou para africanos, né? Eu fazia africanos separado, mas eu vou falar do NUPED. O NUPED é um núcleo de pesquisa, ensino e extensão sobre diáspora africana, que eu coordeno com outra professora da área de administração, mas que é uma socióloga negra, e o que a gente faz, a nossa linha dentro do NUPED é estudo de obras. O primeiro decálogo que a gente fez foi estudo de 10 obras de autores negros brasileiros, começando pela nossa ancestralidade mais próxima, Guerreiro Ramos, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, a Cotirene, a Neuza de Souza Santos, né? Então, nós fizemos esses 10, e como é que a gente faz? A gente indica algumas páginas, normalmente poucas, nunca passa de 20 páginas, para não ficar pesado e para que efetivamente as pessoas leiam, e depois a gente faz encontro todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas, virtual, porque tem gente de vários lugares, outros estados também. É um grupo relativamente grande, mas o corpo duro mesmo dão 12, 16 pessoas, mais ou menos, né? Então, a gente se encontra virtualmente para estudar aquelas obras. Então, a gente começou no período da pandemia, né, 2020, a gente veio fazendo isso toda semana, até completar 10. Quando a gente completou 10, nós gravamos vários vídeos curtos apresentando essas obras, né? Cada um falando e tudo mais. E isso vocês acham, né, no canal do NUPED do YouTube, né? Então, é só colocar canal NUPED, NUPEDE, né? E você já acha isso aí, tem esses videozinhos lá, né? Agora a gente começou a misturar, porque só eu estudava autores africanos, então a gente, estudando os autores brasileiros negros, em algum momento você sente falta de conhecer o que é o continente africano, conhecer culturas, línguas, Então, agora nós estamos lendo Cheikh Anta Diop, que eu recomendo ler tudo de Cheikh Anta Diop, que cair na sua mão, leia Cheikh Anta Diop, não tem erro, né? Teófilo Benga, Molefi Sete Asante, não é? Você catou um, você vai ver para a história, Joseph Kizerbo, né? Tem um monte de referência. No Instagram, eu tenho uma aluna que faz a mesma coisa. Eu tenho o NUPED do Facebook, está escrito NUPED mesmo, o FVJM, e eu tenho uma aluna queridíssima, que foi minha aluna, que mudou de curso, mas continuou fazendo, ela faz no Instagram. Também tem o Instagram no NUPED. Lá a gente divulga quando faz seminário, eu divulguei hoje, por exemplo, a nossa conversa aqui e tudo. E quem quiser participar dessas reuniões, é só mandar uma mensagem
para o e-mail do NUPED, então está no nome antigo, porque quando eu comecei eu não tinha muito conhecimento, então eu achei que eu ia estudar a escravização, mas assim, não, é outra coisa, outra enorme, né? Então, é NUPED, ufvjm@gmail.com, é esse aí, ó. Aí, se vocês tiverem interesse em... Coloquei aí, Érico. Se vocês tiverem interesse em participar desses encontros, eu sempre mando o livro em PDF. Você não tem que comprar nada. A gente tem os livros em PDF, manda os livros e tudo mais, e aí você pode participar. É sempre sexta-feira, começa às 14 horas, virtualmente. Eu mando o link, assim que você me mandar um e-mail, eu já pego o seu endereço e boto na lista dos participantes, e aí toda sexta-feira a gente se reúne, e é um negócio assim, não tem regra, não tem hierarquia, todo mundo é bem-vindo, todo o colorismo do Brasil é bem-vindo, porque esse não é um problema só de negro, né? Esse é um problema do brasileiro, e a gente faz, só que o foco é pensamento afro-brasileiro, pensamento africano, né? Então, agora a gente está lendo esse livro que eu comentei aí, é a Unidade Cultural da África Negra, que é um deboche do Cheikh Anta Diop, a origem do matriarcado e do patriarcado na Antiguidade Clássica, ou seja, pré-história, né? E aí é só aparecer, manda um e-mail aí que eu coloco vocês na lista, vocês conhecem todo mundo. Dina, nossa, só tenho a agradecer, tá todo mundo aqui apaixonado, apaixonada, apaixonade, né, dizendo, não acaba não, tá tão bom, mas, gente, a gente tem um limite mesmo. A Dina fez a publicidade dela toda, vai levar todo mundo para ela, mas eu quero aproveitar, né, os likes de Adina para dizer que aqui no PPG Senha e também no Departamento de Artes Cênicas a gente vem discutindo, debatendo e criando estratégias para incluir essas questões, né, antirracistas no currículo, de forma transversal a todas as disciplinas. Quer dizer, está tendo esse movimento aqui, que eu estou muito feliz em estar acompanhando e fazendo parte, e, assim, como coordenador atual, né, que estou no programa de pós-graduação em artes cênicas, queria convidar todo mundo também para conhecer o programa. É um programa lindo, que vem ganhando muitos elogios, inclusive das instituições de ensino superior, né, dos órgãos e tal. E a minha proposta, que a gente abre com a Adina hoje, é que a gente mensalmente tenha a presença de um intelectual, uma intelectual, um artista ou um artista negro ou negra, para a gente estar discutindo essas questões, né, em termos intelectuais, em termos artísticos, enfim. Nada se separa, né? Como você disse. Então, isso também vai depender muito do nosso engajamento, né? Então, estou dizendo isso para também convidá-las e convidá-los e convidá-las para estar sempre vendo aqui nossa programação. Tá bom? Adina, eu preciso lhe encontrar pessoalmente agora. Eu também, que saudade de você demais da conta. Então, te agradecer imensamente, agradecer muito a presença de vocês, né? Essa presença efetiva aqui no dia de hoje. Pedir desculpas pelas pessoas que eu não pude ler aqui os comentários, tinham muitos comentários, mas a Adina, do jeito que eu sei, ela vai depois olhar e vai ver tudo pelo YouTube. Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês e até a próxima. Fiquem ligados também, não só no NUPED, lá de Adina, mas também no PPG 100 aqui da UNB. Vamos fazer uma parceria, viu? É claro. Não, eu já vou... Não sei se você vai me dar um tempo, mas eu já vou falando. Eu quero agradecer todo mundo que participou, né, que está aí, que fez comentários e tudo mais. Gente, se não tivesse pessoas interessadas, a gente está falando para as paredes, né? Então, tipo assim, vocês são fundamentais, entendeu? Quer dizer, você colocou uma vírgula na sua cabeça, eu já me sinto extremamente satisfeita, entendeu? E esse convite maravilhoso, Érico, obrigada, amor, hein? Nós estamos aí programando, né? Eu já disse que eu vou para a UNB em algum momento para poder fazer um pós-doc, mas a universidade ficou tão burocrática que eu estou desistindo. Acho que eu vou fazer mais nada não, entendeu? Porque eu vou ir, entendeu? Mas não passando pela universidade. Mas vou te convidar
para você vir falar, né? Porque eu estou precisando mesmo que você faça essa perspectiva, já te disse isso, que é um tempão que eu estou querendo ouvir sobre o corpo, entendeu? Sobre a dimensão de sentidos do corpo, desdobramento de sentidos do corpo e tudo mais, para a gente dar uma avançada nessa junção, né? E tirar essa noção de dualidade, né? De dualismo aí. Então, já fica o convite aí feito, querido. E Maravilha. agradecer ao UNB, agradecer a todos os professores que estavam aí, uma honra, né, poder falar com vocês, dialogar com vocês e tudo mais. E me coloco sim à disposição para a gente avançar em qualquer discussão, em informação e tudo mais, porque a gente só estuda para isso. Maravilha. Então, gente, muito obrigado. Só respondendo uma pergunta que se repetiu algumas vezes sobre certificado. A gente não tem, nesse projeto, após explorações, a gente não tem uma prática de certificados. Eu posso depois sondar para ver nas próximas edições, né, se há a possibilidade da gente fazer por palestra, né? Então a gente vai ver isso, tá bom? Mas de qualquer forma, o conhecimento aqui é fantástico, né? Então agradecer de coração, boa noite a todo mundo. A gente vai encerrar agora a transmissão. Tenham ainda um bom meio de semana, né? E até a próxima, gente. Beijo, Axé. obrigado, Adina. Beijo, beijo, querido.